então com a palavra a Rosana. Bom, gente, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E como nada é por acaso, é a segunda vez, Jorge, que acontece isso quando você está na mesa, que o Jorge já passa a bola para mim. Ele começou a falar de encarnação, de evolução, e eu acho que não é nada combinado não, né? Assim, o que eu vou fazer, o estudo, quer dizer, combinado entre a gente, né? Os encarnados, porque ele já deu, exatamente, ele já deu a deixa, porque o nosso assunto de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo 4, cujo tema de estudo é a pluralidade das existências e encarnação nos diferentes mundos. Então, nós sabemos que estamos presentemente, né, encarnados no planeta Terra, todos nós, mas que o nosso espírito é milenar, né? Só a vida aqui no planeta Terra já existe há alguns milhares de anos. Não dá nem para a gente precisar. Então, nós temos certeza de que não sabemos qual foi o nosso ponto de partida, que estamos aqui caminhando há milênios. E todos nós fomos criados por Deus exatamente iguais, né? Da mesma forma, porque na lei de Deus não existe privilégios. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como se fôssemos, cada um de nós, uma folha em branco, para que escrevêssemos, cada um, a nossa própria história. Então, se eu olhar para mim hoje, cada um de nós que olhar para si, vai observar, pode observar, que o que tem, que o que é, que a maneira como se percebe e a maneira como os outros nos percebem, é aquisição nossa. Essa individualidade que nós hoje demonstramos, né, a nossa personalidade encarnada hoje, é a aquisição de uma longa jornada. Por isso não adianta a gente querer saber o que eu fui na encarnação passada, ter essa curiosidade, porque pela encarnação de hoje, nós já sabemos quais são os nossos delitos, as nossas dívidas e as nossas aquisições, porque não, né? Nós chegamos aqui partindo de algum ponto. Onde nós paramos, estamos continuando hoje. Então, Deus nos criou, então, da mesma forma, para que escrevêssemos a nossa história, e nós sempre vamos fazendo história a cada encarnação, e o nosso destino final é a perfeição absoluta, quando chegaremos à condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, onde gozaremos da felicidade completa, que nós nem imaginamos ainda, com os nossos parcos recursos, com o nosso vocabulário, a nossa linguagem ainda tão incipiente, nós ainda não conseguimos nem imaginar o que seja essa felicidade completa. O que nós sabemos, o que os espíritos podem nos dizer sobre a condição de espíritos puros, é que eles são os que compreendem verdadeiramente a essência divina, a essência do Pai Criador. E são, portanto, os seus colaboradores diretos, os seus enviados, né, que estão ajudando na organização da vida em vários planetas. Então, eles conseguem entender, na sua amplitude, o que significa essa essência divina. Mas todos nós trazemos em germen, dentro de nós, a essência divina. Porque nós somos filhos do Pai, filhos do Criador. Nós estamos imersos no psiquismo divino. Embora muitas vezes estejamos tão distantes, não consigamos compreender como esse psiquismo atua dentro de nós. Quando nós dizemos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, é porque ela está lá em germe, germinando. E cada vez que eu vou evoluindo, eu vou compreendendo mais qual é essa essência divina e vou conseguindo cada vez mais me situar
para melhor nessa essência divina. Aqueles que estão fora desta essência, que ainda não a compreenderam, é que estão em categorias espirituais muito mais adversas do que a nossa, porque nós aqui ainda estamos num planeta também bastante imperfeito, né? Mas tem planetas mais imperfeitos do que o nosso, tem espíritos encarnados até no nosso planeta muito mais imperfeitos do que nós. Quando nós olhamos na mídia aí tantos crimes bárbaros, tantas coisas que são para nós inimagináveis, né, de procederes inimagináveis, a gente vê que, apesar das nossas imperfeições, como ainda há uma distância grande entre os próprios espíritos encarnados aqui na Terra, como até o Jorge já começou a falar ali, né? Esse processo da perfeição, de chegar até a perfeição, é um processo longo. Se a gente parar para pensar, puxa, mas chegar à categoria de mundos perfeitos, habitar um mundo perfeito, ser um espírito perfeito, está tão longe de mim, eu vou deixar isso para lá, né? Porque eu sou tão imperfeito, eu sou tão cheio de erros, eu tenho que galgar ainda tantos mundos, né, para chegar à condição de mundo perfeito, mas não, a gente tem, o que a gente tem? É esse momento agora, é agora que nós estamos na Terra. E como o Jorge disse, né, quanto mais nós retardarmos a nossa caminhada, mais difícil vai ficar para a gente, mais penoso, porque Deus não criou o mal. A gente pensa, Deus criou o mal, Deus criou o sofrimento, eu estou aqui na Terra para sofrer, eu estou aqui na Terra para espiar. A gente não está na Terra só para espiar. A gente está na Terra para aprender, para se testar, para evoluir através do trabalho, para evoluir através do trabalho do bem, para praticar a caridade, para ter uma influência enorme na sociedade onde a gente vive, para construir muitas coisas para a gente, para a sociedade, para o mundo, para ser um colaborador dessa lei divina, né? Para caminharmos dentro da lei de justiça, amor e caridade, né? Então, o Emmanuel, no livro Consolador, pela psicografia do Chico, ele diz o seguinte: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Então, nós estamos aqui com a finalidade de evoluir. E temos as famosas duas asinhas, né, que todo palestrante fala das duas asas. A asa da inteligência e a asa da moral. Primeiro, eu desenvolvo a inteligência para poder discernir entre o bem e o mal, para avançar no campo da moralidade. Quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha responsabilidade de caminhar para o bem. Então, estou numa encarnação, eu estou me desenvolvendo, né? Desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a minha bagagem cultural, depurando os meus sentimentos, porque nós já temos muitos sentimentos dentro de nós, negativos e positivos. E a nossa função, enquanto estamos encarnados aqui, o nosso objetivo, pelo menos, deveria ser transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos. Então, quando a gente observa uma inteligência muito profunda, a gente pensa, puxa, aquele lá nasceu privilegiado, que inteligência, né? Não existe privilégio na lei de Deus. Poderíamos entender privilégio se nós tivéssemos uma encarnação só. Aí Deus realmente teria privilegiado, dotado um de muita inteligência e outro não. Como não existe privilégio na lei divina, e nós é que vamos construindo, através do processo das reencarnações sucessivas, a nossa bagagem intelectual e moral, quando nós observamos pessoas muito inteligentes, aquilo é aquisição espiritual. Que quanta diferença existe entre cada um de nós? Tem crianças que já nascem em tenra idade, inteligentíssimas, já tocam piano, aprendem a ler sozinhas, está cheio desses casos. Com um poder de argumentação que a gente não entende. Tem crianças que com seus 5, 6 anos discutem, não é assim, porque é assim, um poder de argumentação que a gente se pergunta, de onde vem isso?
né? Isso é aquisição espiritual. Pessoas também muito bondosas, que não saem da linha, não saem da linha, né? Vem um, agride, reclama, e a pessoa se mantém naquela serenidade, naquela calma, tem uma facilidade para compreender o outro, tem uma facilidade para perdoar. O que é isso? Aquisição espiritual. Está circulando ainda aí na mídia, na internet, não sei se vocês viram, a história de um rapaz de 34 anos, pobre, sofreu um problema de coluna, ele manca de uma perna, está usando muleta, e o médico o invalidou para o trabalho. Você não pode mais trabalhar por causa desse problema na perna, com 34 anos. Então ele ficou muito triste, né, porque chegou para o médico e disse assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar os meus remédios, o meu e da minha mãe? E o médico lá, esses médicos de INSS, que mal olham para a cara, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Todo dia vê aí na televisão como as pessoas são tratadas. O médico disse para ele assim, dá teu jeito. Aí ele foi para casa, ficou muito triste, porque como é que ele ia sobreviver? Ele vendia salgadinho, fazia salgado, ele disse que era lancheiro. Aí pegou uns papéis velhos lá que ele tinha em casa e começou a desenhar. E viu que eles... Alguém viu essa história? Ele começou a desenhar uns croquis, aqueles desenhos que os estilistas fazem, daqueles vestidos de moda, né, com aquele perfil. Aquilo é um desenho de profissional, a pessoa tem que ter vocação mesmo para fazer aquilo, né? Ou um estudo, ou um aperfeiçoamento, ou uma vocação para o desenho e vai se aperfeiçoar. Começou a fazer. Aí foi para a rua, sentou no chão, porque ele só consegue desenhar sentado no chão, que é o jeito como ele se sente bem, e começou a desenhar, e a mulherada toda que passava na rua ficava olhando, tinha umas que até pediam, eu tenho que ir numa festa, faz um vestido assim para mim, assado. E ele foi vendendo. Cada desenho que ele vendeu, ele vendia por R$1. No final do dia, ele fez 70 desenhos, ganhou R$70, ficou contente, foi para casa, pôde comprar os remédios. Mas nesse ínterim, quando ele estava na rua, uma jovem universitária achou aquilo muito surpreendente. Ver um rapaz, que eu até não falei, a curiosidade da história está em que ele é analfabeto, ele não sabe escrever nem o nome. O curioso da história é esse. Então a universitária filmou aquilo tudo, colocou na internet para ver se alguém, né, ele tinha o sonho de ir no Luciano Huck, para ver se alguém se interessava pelo rapaz, né, porque literalmente um talento desperdiçado que ia morrer ali. Bom, conclusão, ele foi num programa de televisão, fez aqueles desenhos na hora, aquela coisa toda, e o estilista que estava assistindo o programa o adotou. Ele vai participar de um desfile, vai poder desenhar sua coleção, porque até uma coleção ele fez, né? E o estilista vai ser o seu padrinho. O rapaz não sabe escrever. Como é que se diz? O apresentador disse assim, olha, você fez o desenho aqui na hora, agora assina seu nome. E ele só, bom, vou fazer um C, fez um C. Não conseguiu fazer o nome. Então a gente se pergunta, que coisa curiosa, né? De onde vem isso? Por que isso? Por que um rapaz com esse dom, porque isso é um dom, se me mandar fazer um desenho, eu não faço nada, eu não tenho esse dom. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, alfabetizar, às vezes fazia uns desenhos no quadro para as crianças escreverem, cada coisa horrorosa que eu tinha vergonha de mim mesma. E as crianças achavam lindo, né? Não, tia, tá bonito, eu tinha vergonha, porque eu sou uma negação em desenho. E a gente vê um rapaz analfabeto, né, com esta habilidade, com este talento. De onde vem isso? De encarnações pretéritas. Mas por que ele veio assim, em condição tão adversa? Por que ele não pôde estar numa escola de arte? Ele disse até que sabia, que disseram para ele, que ele esquecesse esse negócio, que ele não ia adiante não, que para ser estilista ele tinha que ter faculdade. Então, de onde vem isso? Por que ele está nessa situação? Algum resgate do passado, com certeza. Alguma expiação do passado, que a gente não sabe qual é. Mas uma coisa a gente tem certeza, que nós não perdemos a nossa bagagem. E é isso que nos incentiva, e é isso que nos anima. Saber que nada é em vão. Porque quando a gente, puxa, mas fulano estudou tanto, morreu novo, não aproveitou nada do que estudou. Eu mesmo tive uma prima que se formou em História da Arte, doutora em História da Arte na Sorbonne,
tirou grau 10 em tudo, veio aqui, ganhou uma placa, na época era governo do Collor, ela ganhou uma placa de a mulher do ano, quer dizer, estava com uma carreira promissora pela frente, veio um câncer, em 3 anos ela partiu, e não aproveitou aqui todo o sacrifício que foi dela ter feito um doutorado na França. Então a gente diz assim, poxa, não valeu a pena. Vida perdida. É vida perdida? Não. Na espiritualidade isso já está sendo usado por alguma forma, de alguma forma. E noutra encarnação, esse espírito vai vir mais enriquecido. Então, tudo que a gente puder conquistar de cultura, de formação intelectual, tudo que a gente puder descobrir da doutrina espírita através da literatura espírita, do estudo da doutrina, o estudo sistemático da doutrina, todas as nossas aquisições para o bem, todas as nossas aquisições para o trabalho no bem, para a caridade, tudo isso vai ser levado em conta e tudo isso vai ser bagagem espiritual nossa. Então, isso nos incentiva, não é verdade? Porque eu sei que eu não estou aqui em vão, eu não sei o que vai me acontecer na próxima encarnação, eu não sei qual é a continuidade da minha história, mas eu sei de uma coisa, eu vou levar tudo que eu conquistei, de bom e de mal. Essa é a única bagagem que eu tenho. E o que eu estou levando de ruim, o que eu tenho de ruim, eu tenho por obrigação moral, porque nós somos espíritas, né? E já compreendemos a doutrina, eu tenho como obrigação moral de mim para comigo mesmo, de tentar reverter de alguma forma. Eu tenho que sair desta encarnação melhor do que quando eu entrei. Não é? Eu tenho que deixar alguns vícios. Vícios não são só esses vícios físicos da matéria, não. O vício da fofoca, que a gente ainda tem, né? De falar, viu aquilo, falar do outro. O vício do ciúme, o vício do egoísmo, né? O vício da avareza. Mas daí eu não posso, às vezes a gente pode, mas tem aquela coisa, às vezes, viciante de dizer não. Então, são vícios, por isso que nós temos o autoconhecimento é libertador. Nós temos que nos conhecermos para saber o que está ruim na gente, saber o que está bom também, né? Porque a gente fala muito do que está ruim, a gente tem coisas boas que a gente tem que valorizar também, as nossas conquistas, e saber o que está ruim para tentar transformar. Então, como Emmanuel disse aqui, né? Uma inteligência profunda significa o imenso acervo de lutas planetárias e espíritos que vem se desenvolvendo cada vez mais. Atingida essa posição, né, de inteligência, se o homem guarda consigo uma posição idêntica de progresso espiritual, que aí vai entrar o progresso moral, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Olha, Emmanuel já está falando aqui em novas esferas do infinito. Quais são as esferas do infinito? Os planetas. Então, essa história de nós acharmos que só existe vida no planeta Terra e que nós somos os seres privilegiados da criação, só tem vida no orbe terrestre, já cai por terra. E cai por terra também quando Jesus nos diz, né, que há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E as moradas são os mundos que existem para a nossa habitação. Na nossa galáxia, no nosso sistema solar e no resto do universo. Porque a gente pensa que só tem aqueles planetinhas ali que a gente estudou na escola. Mas não, todo o universo é povoado, porque Deus cria incessantemente espíritos, ele não para na sua criação, ele está sempre criando incessantemente espíritos e mundos novos para abrigar espíritos de diversas ordens. Então, para passar de... Como nós todos somos individualidades, que mesmo estando num planeta que é classificado como planeta de provas e expiações, onde ainda o mal predomina, onde ainda o sofrimento faz parte da vida de todos nós vamos nos deparar com ele, seja de uma forma ou de outra, sempre vai acontecer próximo de nós, na nossa família, com os nossos amigos. É um mundo onde ainda existe doença, a morte ainda nos causa ainda horrores, muita chorumela, muita dor, não é? Guerras, mortes, fome. Quanta miséria ainda existe no nosso mundo.
eu gostaria tanto de viver num mundo diferente do nosso. Bom, a Terra já está se transformando em mundo de regeneração. Isso a gente já sabe, já entramos na alavancada. Já conseguimos? Não, porque o processo é lento. Tudo na natureza não dá saltos, é muito lento, né? Então, nós já alavancamos, o planeta está mudando, o seu orbe, os espíritos que estão encarnando aqui são espíritos mais elevados, haja vista até Emmanuel, que já está encarnado no nosso planeta, que deve ser em São Paulo, que é um menino de aproximadamente uns 12, 13 anos, que vai fazer a diferença aí quando já chegar à idade adulta, nós temos que esperar para ver. Então, nada dá salto, a coisa é lenta. Para mudar, quem dera que nós consigamos permanecer num planeta, ou na Terra, ou noutro planeta, que seja semelhante à Terra, um outro planeta de regeneração, porque tem vários planetas primitivos, de provas e expiação, de regeneração, os ditosos, até os planetas onde abrigam os planetas perfeitos, os espíritos puros. Mas para que nós consigamos mudar de etapa, é preciso que a gente mude. Não basta dizer, eu queria tanto ir para aquele planeta, que vai nos ser concedido só se tivermos merecimento e estivermos na sintonia espiritual daquele planeta. Porque tudo é assim, sintonia. Ora, o nosso espírito, para encarnar, ele precisa de quê? Vamos ver se alguém sabe responder essa pergunta. O nome já está dizendo. De um corpo, né? O espírito não se desenvolve só como espírito sem corpo na espiritualidade. Embora a doutrina espírita nos diga que o mundo espiritual preexiste ao mundo material e que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, nós sabemos que Deus mandou que nós encarnássemos. A palavra encarnar, tomar um corpo de carne, né? Tornar-se humano. Temos que encarnar para desenvolver as nossas aptidões. Só aqui que a gente vai vivenciar as nossas experiências. Então, espera que eu perdi o fio da meada agora. Nós precisamos, então, é isso, né? Encarnar. Em cada encarnação, nós vamos, então, como eu falei, nós vamos adquirindo valores. Então, o Emmanuel também nos diz aqui, em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se assemelham, porque hoje a Terra é planeta de provas e expiações. Na minha próxima encarnação, eu posso nascer num planeta de provas e expiações semelhante à Terra, não precisa ser na Terra. Eu posso nascer no outro que esteja no mesmo parâmetro que a Terra. Ou outros mundos que se assemelhem. Quantas vezes se fizerem necessárias, não somente no resgate de erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Então, não encarnamos só para provas e expiações, só para expiar, não. É em aperfeiçoamento de nós mesmos, para que a gente esteja sempre melhorando. Então, como eu estava falando, né, a palavra encarnação quer dizer tomar um corpo de carne, tornar-se humano. Então, o nosso espírito precisa de um corpo de carne, de um instrumento para agir através desse corpo de carne. Ora, mas entre o nosso espírito, que a gente ainda não consegue conceber direito, por mais que a gente leia, e veja lá, o que é o espírito? Seres inteligentes da criação. Ora, então, da criação divina, de toda a criação divina, os espíritos são os seres inteligentes. Né? Aí a gente diz que o espírito não tem forma, que é uma abstração, que é uma centelha. A doutrina diz que é uma matéria quintessenciada, quinta essência da matéria, e nós não conseguimos conceber com a nossa evolução atual. Por isso os espíritos nos dizem que eles não conseguem nos dizer tudo, porque nos chocaria
e nós não temos recursos internos, bagagem para compreender. Nem o vocabulário lá deles eles podem traduzir para o nosso. É uma coisa meio complicada. Então, quando a gente fala que o espírito é quintessência da matéria, o que é isso? Não dá, a gente não consegue conceber. Então, esse espírito, para atuar sobre o corpo, ele precisa de um elemento intermediário, que é o perispírito. O que liga o espírito ao corpo é o perispírito. O perispírito é tirado, né, é moldado através do fluido cósmico universal de cada mundo. Cada mundo tem um fluido cósmico universal apropriado. Ele é mais bruto que o espírito e mais leve que o corpo. Então, ele está ali no meio. Ele funciona como um papel carbono. Grosseiramente falando, como se estivéssemos dizendo para crianças, vamos colocar que o tênis seria o corpo, a meia, o perispírito, e o pé, o espírito. Olha lá o intermediário. O corpo é o bruto, né? O tênis também é o bruto, é o tênis que pisa no chão, é no tênis que vai grudar sujeira, não é isso? O tênis é o bruto. A meia faz ali a separação, né? Aquela meia ali faz a separação entre o tênis e o meu pé, dá uma certa proteção. E essa certa proteção que o perispírito vai dar ao espírito, né? Para envolvê-lo e fazer essa ligação com o corpo. Então, todas as manifestações, o espírito nós não conseguimos tocar, mas se tiver uma reunião de materialização, nós conseguimos tocar no perispírito. É o perispírito que se faz visível, é através do perispírito que o espírito coloca ali a forma que ele quer. Se ele quer aparecer para uma pessoa hoje, quer se manifestar, ele vai aparecer da forma como essa pessoa o conheceu. Se ele quer aparecer para outra pessoa, vai aparecer com a forma que ele teve numa outra encarnação e por aí vai. Ele dá a forma que ele quer. E nesse perispírito, todas as impressões, tudo que nós fazemos com o nosso corpo encarnado, vai sendo marcado ali, vai sendo fixado, como se esse perispírito fosse um papel carbono. Então, o que fazemos de bom? O que fazemos de bem? Os nossos pensamentos, que pensamento também gera forma. Infelizmente, a humanidade toda ainda não tem esse conhecimento. Que quando a gente fala um palavrão, que quando a gente se aborrece, que quando a gente agride, a gente quebra aquela sintonia e aquilo tudo vai ficar lá, ó, escurecendo o nosso perispírito. Aí vem as dores no corpo. Ai, que dor de estômago. Ai, que dor de cabeça, porque a gente se aborreceu. Todos os nossos atos de bondade, de maldade, suicídio, homicídio, prejuízo que nós causemos ao próximo, se nós incitarmos alguém através do famoso bullying, que falam tanto aí, ao suicídio, a responsabilidade também é nossa. Nós vamos dividir essa responsabilidade quando desencarnados. Isto vai ficar impregnado no nosso perispírito. Então, o que a gente conclui? Que quanto mais atrasados formos, mais imperfeitos somos, mais carregado se torna o nosso perispírito, mais pesado, com a energia negativa, né? Então, nós viemos em cada encarnação para tentar limpar aquele perispírito. Por isso vem os resgates, que a gente não entende. Poxa, fulano é tão bom, como é que está sofrendo isso? Às vezes é coisa de um pretérito longínquo, que agora ele tem condições de resgatar, de fazer aquela limpeza. O próprio espírito, quando chega na espiritualidade e se observa e vê, puxa, eu já avancei tanto, mas o meu perispírito ainda tem aquela marca. Eu tenho que limpar isso, não posso continuar assim. Então ele pede o resgate para fazer aquela limpeza perispiritual. Para o espírito evoluir, o seu perispírito também tem que acompanhar. Um espírito evoluído tem um perispírito puro. Os espíritos puros têm um invólucro, um perispírito quase inexistente, etéreo. Olha, etéreo lembra quem? Éter, né? Já viram como o éter é volátil? A gente sente, mas não vê, né? Então, a gente tem que fazer. Então, tem várias histórias. Eu me lembrei de duas histórias que falam justamente do perispírito. Santos Dumont, que todo mundo conhece, o pai da aviação, em 1931, ele entrou numa grave depressão porque o avião, esse invento maravilhoso, né? Como o avião é maravilhoso.
estava servindo para guerras. Ele viu que o invento dele estava servindo para guerras, ele ficou muito triste, entrou numa depressão profunda. Em 1931, ele tinha 59 anos e ele, então, se suicida através do enforcamento. Em 1956, se vivo fosse, ele estaria com 57 anos. Em 1956, ele encarna, Santos Dumont, em Campos, na cidade de Campos, aqui no Rio de Janeiro, uma família de classe média, tal. E quando ele estava com 9 meses de idade, sentado no carrinho de bebê, né? O carrinho vira, ele leva um tombo e ele fratura a cervical, fica paraplégico, dependendo da ajuda dos irmãos, da mãe, dos pais, totalmente paraplégico, sem mexer nada, até os 17 anos de idade. Calculo eu, né, não sei dizer com certeza, mas diz que o suicida, ele sofre até completar o tempo. Ele tirou a vida dele. Se ele tinha que durar até os 80 anos, ele tirou a vida, a pessoa tira a vida com 50, ela fica em sofrimento durante esses 30 anos que ela teria que estar encarnada. Então, eu acredito que esses 17 anos talvez fosse o que faltava para ele concluir o período da sua encarnação anterior. Então, foi ele que pediu, depois de sofrer com certeza na espiritualidade, ele pede esta prova, que queria ter uma deficiência, ficar paraplégico na região que ele lesou através do enforcamento, né, para resgatar essa dívida. Aí Chico Xavier nos diz o seguinte, que essa lesão que ele trouxe na coluna cervical já estava marcada, ele já veio com esta lesão no seu corpo perispiritual. Então, não adianta a gente dizer, aí a mãe, com certeza, estou eu fazendo as minhas elucubrações, né? A gente como mãe. Puxa, será que foi porque eu deixei ele sozinho no carrinho, virei as costas, né? A gente às vezes pensa, virei as costas, não estava olhando, ele se sacudiu, caiu. Não adianta nada, porque se ele já veio com a lesão no seu corpo perispiritual, e se acontecer de qualquer forma. Então, olha só, por isso que o suicídio é uma coisa muito triste, né? Eu, particularmente, eu fico muito triste quando eu vejo como aconteceu esse artista agora, né? Pessoas novas que tiram a vida dos outros, homicídios, né? Tem outro caso também bastante emblemático no livro Nosso Lar, no capítulo 31, que se chama Vampiro. André Luiz estava com a enfermeira do plano espiritual, a Narcisa, conhecendo aqueles pavilhões, o hospital, né, onde socorre os doentes, os desajustados de várias ordens, desajustados dos sexos. Ele estava como médico, ele tinha interesse em conhecer esses pavilhões. Quando, de repente, eles escutam uma mulher berrar, porque a gente diz que o mundo material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E a organização no plano espiritual é parecida com a nossa. Tem enfermeiro, tem médico, tem vigilante, tem o que vai varrer, tem tudo isso, né? Então, ele estava visitando lá esses pavilhões, quando, de repente, escutaram uma mulher berrando no portão. Socorro, me ajuda, me deixa entrar. E ele vai, né, com a Narcisa, a enfermeira, quando vão olhar, vira uma mulher muito feia e andrágio, uma mendiga, com o rosto todo machucado, a perna cheia de feridas, uma aparência horrorosa, pavorosa, e pedindo, me deixa entrar, me deixa entrar. O primeiro movimento de André Luiz foi ir até o portão, abrir o portão para ela entrar, né? E a Narcisa também se compadeceu daquela mulher, mas ela disse, não, a gente não pode fazer isso, vamos saber por que ela não entrou aqui. E foram chamar o vigilante-chefe, o Paulo. Aí Paulo veio e disse assim, Narcisa, você está observando o corpo perispiritual dela? Quantos pontos negros? A Narcisa, eu já vi. André Luiz não conseguiu ver os pontos negros, porque ele ainda não tinha educado a sua visão espiritual. E a Narcisa diz, eu estou vendo esses pontos negros. Aí ele disse, olhe detalhadamente, não são pontos, são manchas. Conte quantas manchas você está vendo. E ela contou, eram 58 manchas. Olha, 58 manchas no corpo perispiritual. Aí o Paulo diz, olha, essa mulher em vida foi uma ginecologista e cada mancha daquela foi uma criança
que ela ajudou, entre aspas, as mães jovens, inexperientes, a se livrar. Cada um, eu posso ver os rostinhos desses fetos, né, desses bebês. O instrutor falou, uns morreram por enforcamento, outros morreram por estrangulamento, por aqueles aparelhagens, né, feito uma punhalada, assim, feridos. Né? Então, ele via aquele tudo imantado no corpo perispiritual da mulher. Então, o vigilante se aproxima da porta e diz, o que você quer, minha irmã? Ah, me ajude, pelo amor de Deus, aí não é o paraíso perdido que eu estou procurando? Me prometeram um paraíso, eu quero entrar aí. Eu falei, minha irmã, você lembra do que você fez quando está encarnada? Você lembra de quantas crianças você prejudicou? Eu não prejudiquei ninguém, não aceitava de jeito nenhum. Eu não prejudiquei ninguém, eu fui uma médica muito importante, eu cumpri o meu papel, eu fui crente temente a Deus, agora eu quero o meu lugar no céu. Minha irmã, você não pode entrar aqui até que você reconheça os seus erros, porque se ela entrasse, ela ia perturbar a organização toda daquele hospital, que já estava todo organizado, o trabalho fluidicamente. Ela queria entrar para bagunçar a situação. Você tem que repensar, mais ou menos isso, né? Leia o capítulo 31 do Nosso Lar. Você tem que repensar a sua situação, você tem que se arrepender do que fez, ter consciência do que fez para poder ser socorrida. Um dia, com certeza, você será socorrida. E para quê? Ela disse que não estava querendo o favor de ninguém, xingou todo mundo de demônio, saiu, quer dizer, a gente vê o tipo de espírito. Quer dizer, o que faz com que a gente seja socorrido? O nosso arrependimento, né? É o arrependimento. Quer dizer, à medida que a gente vai se arrependendo das coisas que a gente faz, à medida que nós vamos nos analisando e percebendo a diferença entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado, puxa, errei, pisei na bola, porque a gente já consegue fazer isso, né? Muitas vezes somos agressivos com alguém, dizemos alguma palavra inapropriada, e a gente, puxa, não devia ter feito isso, vou pedir desculpa, vou me acertar com a pessoa. A gente já tem essa consciência desenvolvida. À medida que a consciência vai se desenvolvendo, vai se acelerando este processo, eu vou caminhando para a minha evolução e terei oportunidade de desfrutar de uma encarnação mais amena, né? E de, talvez, habitar um planeta mais evoluído. Os espíritos classificam para a gente os mundos como mundos inferiores e mundos superiores. Mas essa classificação não tem nada de absoluta. Por quê? Porque a gente sempre classifica uma coisa de inferior ou superior tendo um modelo de comparação. Não é? Tudo é assim. Ora, a Terra, se nós levarmos em conta um planeta primitivo, a Terra é de muito superior. Porque o que é um planeta primitivo? Tem lá, olha, o planeta primitivo foi criado por Deus para as primeiras encarnações dos espíritos. Os espíritos que habitam o planeta primitivo são espíritos embrutecidos, cuja inteligência é praticamente nula. Ele começa a desenvolver a sua inteligência através da força bruta. Lembra do homem pré-histórico? Que era tudo a força bruta? Ele só utilizava o que ele tinha na natureza para viver. Ele não sabia construir nada. Ele não sabia usar a inteligência para nada. Se secasse os frutos, ele morria de fome. Por isso que quando matava um animal, comia toda a vida, porque não sabia quando ia ter outro animal para comer. Por isso que dizem que na nossa genética, muitos estudiosos dizem isso, que o fato de muitos de nós ainda gostarmos muito de carne, sentir falta desta proteína, desta gordura, é porque já trazemos na nossa carga genética quando os homens primitivos viviam basicamente de comer carne, né? Então, o mundo primitivo é como se fosse o jardim de infância do espírito. É lá que ele vai começar a sua vida, é lá que ele vai ter que burilar, trabalhar para a sua inteligência. Portanto, não existem invenções, não existem fábricas, não existem escolas. À medida que ele vai, o corpo físico é bem inferior ao nosso.
Porque à medida que nós vamos evoluindo, tudo vai evoluindo. O mundo também vai sendo outro. Mundos para nós inimagináveis. Os espíritos nos dizem muitas coisas en passant, assim, de passagem. Porque muitas coisas que acontecem, o estado dos mundos superiores ainda é inimaginável para a gente. A gente, isso não existe, isso é coisa de ficção. Né? Então, o nosso mundo aqui, depois que nós saímos do mundo primitivo, começou a burilar a inteligência, começou a transformar o instinto bruto, né? Inteligência, começou a ter um sentimento que no começo ainda é paixão, né? Vai para um planeta de provas e expiações, trabalhar a sua inteligência. Bom, o nosso planeta é esse, hein? Provas e expiações. Logo, a gente conclui que não é tão elevado assim, né? Que se tem planeta primitivo, o nosso é o segundo, mais ou menos, na classificação de provas e expiações, é sinal de que, para chegar a espíritos perfeitos, a nossa caminhada é longa. Qual é a característica do nosso planeta? A inteligência? Muita. Falamos ainda há pouco do avião. Olha, né? Invenção do nosso planeta. Vacinas, medicina, tecnologia, a internet, que há uns 20 anos atrás não existia, né? Quanta coisa existe no nosso planeta como fruto do desenvolvimento da inteligência humana. Porém, ainda falta muitíssimo para caminharmos mais em moralidade, em amor ao próximo, ao bem. Toda vez que nós caminhamos em direção ao próximo, nós estamos evoluindo espiritualmente. Por isso que o trabalho do bem é importante. A gente diz, o trabalho do bem é importante, que eu estou ajudando o próximo, estou ajudando a mim mesmo. Porque eu estou fazendo um movimento de compreensão para o meu irmão. Eu estou começando a aplicar a lei máxima, que fora da caridade da salvação, que Jesus disse, né, que a doutrina espírita fala, amar ao próximo como a si mesmo. E qual é a forma que a gente tem de amar, bem amado o próximo? Praticando a lei de justiça, né? Porque quantos no nosso mundo atual, vamos só lembrar do Brasil, lei de justiça, muitos não estão praticando, né? Lei de justiça, amor e caridade. Então já avançamos muito em intelectualidade, mas muito pouco em moralidade. O mal ainda predomina no nosso planeta, ainda predomina num planeta de prova e expiação. Então aqui tem resgate, tem sofrimento, né? Mas a esperança nossa é que, como está mudando para planeta de regeneração, opa, só vai ter o bem aqui. Não é bem assim. Num planeta de regeneração, nós vamos ter um descanso maior para o nosso espírito. Ainda vai existir o mal? Vai. Mas a maioria, grande grupo da humanidade vai estar mais propenso a praticar o bem. As pessoas vão dar uma alavancada maior no bem, até que possamos partir para um planeta dito, um mundo ditoso ou feliz. Ai, espírito puro, parece, não parece? Quando a gente fala mundo ditoso ou mundo feliz, a gente pensa que já chegou à condição de espírito puro. Não. Já chegamos à condição de espíritos superiores. E espírito superior também não é espírito puro. Interessante, que nós confundimos essas coisas. Ora, quantos espíritos superiores nós conhecemos? Muitos. Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros que escreveram para nós através da mediunidade do Chico, na literatura espírita, todos os espíritos que ajudaram a formar o Pentateuco através de Kardec, né? Santo Agostinho, Sócrates, tantos outros, Platão, vários espíritos, são espíritos superiores, elevadíssimos. Espírito puro, nós conhecemos um, perfeito, puro, que é nosso, serve para nós como modelo e guia, nos diz a doutrina. Jesus é o único espírito puro que nós conhecemos aqui neste planeta,
que, por sinal, como eu disse, é enviado de Deus, mensageiro de Deus, Jesus, governador do planeta Terra. Né? Jesus acompanhou a formação do planeta Terra. Antes de haver vida, a formação de toda aquela nebulosa, aquela coisa toda, até ter água, até ter vegetal, até vir os dinossauros, até vir aqueles homens macacos, Neandertal, até continua sendo o nosso governador. Porque Jesus caminhou, o Espírito que caminhou em linha reta e teve seu desenvolvimento em outros planetas superiores à Terra. Veio aqui como missão. Aí a gente pensa, bom, então o Espírito puro, elevado, quando ele vai para outro planeta, ele é castigo, né? Parece castigo, porque podemos trocar de mundo, porque os mundos são solidários entre si, né? A humanidade universal é solidária entre si. E, aliás, falando em humanidade universal, a doutrina nos diz que em cada planeta vivem espíritos com a forma humana, mais aperfeiçoada se o planeta for elevado e mais embrutecida se o planeta for primitivo, um planeta onde reine só o mal, mas sempre a forma humana aperfeiçoada ou não, para que nós não confundamos com os filmes de ficção científica que nos mostram os marcianos com as anteninhas verdes. Tem um outro filme que eu vi outro dia aí da Disney, né, que tem um personagem lá de outro mundo que tem não sei quantos braços. Não é nada disso, né? É sempre a forma humana aperfeiçoada. Mas então, os mundos são solidários entre si. Então, um espírito puro pode nascer, como a gente sabe, espírito superior. Emmanuel é um espírito superior. O que Emmanuel vem fazer aqui? Puxa, parece um castigo, né? Emmanuel, um castigo para ele, né? A gente pensa, um espírito daquela categoria, que toda hora nós estamos lendo mensagens maravilhosas. Voltar para esse planeta Terra não é um castigo para ele? Será que ele está descendo de categoria? Não. Os espíritos não descem de categoria. Isso é outra coisa que a gente já falou no começo. Ora, se eu cheguei à condição de espírito que estou pensando no bem, isso é patrimônio espiritual. Eu não posso, na outra encarnação, vir pensando no mal, em hipótese alguma. Então, essa versão que a gente tem hoje, quando vê crimes, barbaridades, crimes bárbaros, essa versão, né, que nos faz caminhar para o bem, isso é patrimônio. Em hipótese alguma, eu vou voltar na outra encarnação praticando o mal. Então, o que o Emmanuel vem fazer aqui? Ora, se os planetas são solidários, se os mundos são solidários, ele vem nos ajudar a alavancar o progresso do planeta de alguma forma. E aqueles também que não estão acompanhando a evolução do planeta, esses que cometem esses crimes bárbaros que todo dia a gente vê na televisão e fica, meu Deus, mas como é que pode ainda existir isso? São crimes sucessivos. E se abrir jornal, internet, televisão que explora isso, é todo dia uma barbaridade. Como é que pode isso? Esses, com certeza, não estarão aqui no planeta Terra regenerado. Esses voltarão para um planeta ou igual ao nosso, de provas e expiações, ou voltam para um planeta primitivo para ajudar, já com a sua inteligência mais desenvolvida, aquele povo primitivo. Aí sim é um castigo. Como a gente imagina, onde estará, não sei, mas a gente pensa, né? Onde estará Hitler, que usou toda aquela inteligência dele para praticar aquela mortandade? Poderá estar num planeta evoluído? Não. Com certeza estará habitando num planeta, ou habitará um planeta bem rude, não é? Um planeta chamado prisão. Porque Emmanuel também diz o seguinte, que há planetas, temos assim no espaço incomensurável, olha só o que ele usa, espaço incomensurável, não dá para medir, não dá para saber qual é a extensão do espaço. Mundos berços, que serão mundos berços? Mundos primitivos, para as primeiras encarnações dos espíritos. Mundos experiências, o nosso é o mundo experiência. Mundos universidades, olha, onde provavelmente os espíritos vão para alavancar sua inteligência. Mundos templos, aqueles mundos de calmaria, onde as pessoas já pensam mais na religiosidade. Mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Isso está no livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, né?
Lembrando dessa solidariedade toda, né, que existe, nós nos lembramos de outra passagem de Bezerra de Menezes, que eu citei todos, não lembrei de citá-lo, mas agora estou lembrando, vou citá-lo por último. Bezerra de Menezes, esse espírito tão evoluído, né, que viveu aqui, né, entre nós, médico na terra, médico no espaço, totalmente despojado de valores materiais, a ponto de dar o seu anel de grau, que há uns anos atrás era uma coisa muito importante, de muito valor para as pessoas, tirar o seu anel de grau para uma paciente que não tinha como comprar o remédio para o filho. Aí a gente vê por aí, só por essa pequena parte, nós observamos a dimensão desse espírito. Quando Bezerra desencarnou, e na espiritualidade estavam comemorando, porque lá também se fazem festas, como a gente faz aqui, né? Outro tipo de festa. Mas se faz festa com canções, né? Com vibrações boas. Quando estavam comemorando na espiritualidade os 50 anos que ele já estava lá do outro lado e os 100 anos de trabalhos prestados, tanto aqui embaixo como lá em cima, todos vibrando por Bezerra, Maria, mãe de Jesus, que estava noutra dimensão superior, manda uma enviada sua, Celina, trazer um presente para Bezerra, dizendo que a partir daquele momento, Bezerra estaria assim ganhando como presente de aniversário um passaporte, o passaporte é uma licença poética minha, um passaporte para habitar num planeta mais evoluído que a Terra, com certeza até um planeta ditoso. Vamos lá ver, que eu não falei o que é um planeta ditoso, né? O planeta ditoso e feliz são nestes mundos que predominam o bem, porque seus moradores são espíritos mais evoluídos, há muito bem-estar e progresso geral. Predomina o bem, pode ter mal, mas ínfimo, predomina o bem. Então, Bezerra, com certeza, teria merecimento para ir para um planeta ditoso. E ele, muito humildemente, pede a Celina que leve uma mensagem a Maria, se ele pode desistir da premiação, porque ele gostaria de ficar junto a nós, os irmãos encarnados, porque ele não se sentiria feliz enquanto tivesse um só irmão dele na Terra em situação de dor, de sofrimento. Então, que ele gostaria de estar junto aos irmãos sofredores da Terra para continuar auxiliando-os. E Maria diz que está certo, né? Seja feita a vontade dele. Então, o que ele está fazendo o quê aqui junto a nós? É um espírito missionário. Ele pode até encarnar aqui, se ele pretender. Ele vai perder a sua condição de espírito superior? Não vai perder. Chico Xavier, quando esteve aqui entre nós, ele demonstrou, né, na sua própria personalidade, ele exemplificou tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus pregou, de abnegação, de humildade, de amor ao próximo, de desprendimento, de paciência, de viver com recursos parcos, da humildade extrema. Que espírito era esse? Só pode ser um espírito superior que veio para cá, né, para nos ajudar. E como ajudou a doutrina, né? Chico ajudou com essas obras todas alavancadas, essas obras todas psicografadas, ele ajudou a alavancar a doutrina, fazer com que a doutrina chegasse a um conhecimento mais popular, ao conhecimento de todos. Então, nós vamos pegar aqui somente duas categorias de planeta para que nós tenhamos noção. Por exemplo, nosso planeta Terra, nós vamos comparar com o planeta Júpiter, que Júpiter, do nosso sistema solar, é um dos mais adiantados. Ora, aqui na Terra, a nossa existência corporal é das mais grosseiras e das mais distantes da perfeição. Ora, a gente se acha tão bonito, né? A gente cuida do corpo, a gente tenta emagrecer, o outro faz isso, faz aquilo, faz ginástica, cuida da alimentação, que nós nos achamos bonitos. Mas a nossa existência, segundo a espiritualidade, é das mais grosseiras. Ora, basta a gente ver quando vai ficando velho. É o joelho que dói,
eu não consigo mais subir a escada direito, dói o joelho, eu me canso, eu quero ficar mais sentado do que em pé. Essa juventude aí que vai para o Rock in Rio está com uma energia danada, fica horas em pé assistindo aquilo tudo. A gente que já está com uma certa idade que não quer nem ir de graça, né? Porque chega lá e ia querer ficar sentado, né? Porque o nosso corpo ainda é grosseiro. Como são os corpos no planeta Júpiter, que é o mais avançado, é o mundo superior? Júpiter, do nosso sistema solar, é o planeta mais avançado. Os corpos se locomovem com maior leveza, deslocam-se roçando o solo mais sutis, igual peixe. Já viu? O peixe parece que não faz trabalho nenhum, né? Acho que é assim. Roçam-se com uma leveza danada pelo solo. Alimentam-se de frutas, plantas e emanações nutritivas do meio ambiente. Não comem carne igual a gente, não. Não come coisa pesada, não fica com dor de estômago, nada disso, né? A infância é curta, isso é uma coisa bastante interessante, porque a infância na Terra é longa, não é? A infância é longa e trabalhosa. O trabalho que a gente tem com as nossas crianças é grande, né? Um não quer comer, o outro fica doente toda hora, mudou o tempo, já fica doente. Tem um trabalho, um gosta de estudar, mas o outro não gosta, e a gente tem que estar em cima o tempo inteiro. E a espiritualidade até nos diz que a infância é a fase de desenvolvimento humana mais importante, porque até os 7 anos, o espírito que está ali encarnado, ele está propenso a receber as nossas informações. Porque, segundo a medicina nos diz, o cérebro é mais plástico, mais moldável, como se fosse uma massinha de modelar. Então, a gente consegue educar, colocar bons valores nessa criança quando está pequenininha. Quando vai chegando a idade da adolescência, se ela não foi moldada já na infância com valores morais, né, que leve a Deus, se a família não procurou uma religião, ou não tem nenhuma religiosidade, nunca fala de Deus, nunca fala dos compromissos morais do homem para com o próximo, ela vai dar problema quando chegar na idade da adolescência, porque o espírito vai colocar para fora da adolescência toda a sua bagagem anterior. Quer conhecer o espírito que está morando na tua casa, espera chegar a adolescência. Aí a gente vai saber que espírito a gente tem nas mãos. E vendo que e eu lembrei também desse caso triste que aconteceu aí, né, que mobilizou também a mídia toda, desse menino de 13 anos, né, que cometeu aquele crime todo na família. Eu fiquei pensando, né, onde está o erro disso? É um espírito comprometido? Com certeza. A família tinha algum comprometimento? Com certeza. Mas ninguém acreditou porque a sociedade só via a forma. Que bonitinho, que engraçadinho, bonitinho, loirinho, não é? Tão meiguinho, vê aquela forma, esquece que por ali tem um espírito com grande comprometimento, com certeza que tinha. Caiu numa família que deveria ter a obrigação moral de educá-lo, de dar um sentido religioso, um sentido de encontro com Deus, de religiosidade para a sua vida, e preferiu abrir mão, preferiu dar-lhe armas, né? Porque ensinavam a atirar, ensinava a dirigir fora da idade, as armas estavam espalhadas pela casa. Quer dizer, não aproveitaram a oportunidade da infância para educar aquele espírito. Talvez a situação pudesse ser até revertida se eles tivessem usado a força moral. E a gente vê como é a infância em Júpiter. É curta. Um espírito deu uma mensagem dizendo assim, olha, eu não posso dizer tudo porque vocês não compreenderiam. Mas eu posso dizer que eu estou aqui há 6 meses e a minha idade, comparada com o tempo na Terra, porque o tempo aqui é outro, a gente mede, conta o tempo de outra forma, a minha idade, olha, estava em Júpiter há 6 meses. A idade dele corresponderia aos nossos 35 anos de hoje. Olha que infância galopante. Então, por não ter doenças, por terem um perispírito mais purificado, eles duram mais, muito mais anos do que nós duramos aqui na Terra. Se entendem pelo pensamento. A gente ainda precisa falar bastante, às vezes falando a gente não se entende, né? Eles se entendem pelo pensamento. Na morte, não tem esses horrores da decomposição, né? Do corpo se decompor, da gente ir no cemitério, aquela coisa toda. Na morte, olha só como a gente não compreende ainda direito. Os corpos dissipam-se. Como? Nós ainda não sabemos, mas não tem os horrores da decomposição.
Até os animais são mais evoluídos. Os animais realizam trabalhos domésticos para eles. Né? Já pensou se a gente tivesse um cachorro que soubesse lavar louça para a gente? Né? Que coisa boa. Mas os animais também. Então, gente, tudo concorre para a evolução. O espírito evolui e, junto com ele, o mundo que o cerca. Né? Quando chegarmos à condição, último estágio, que ainda está bastante longe, será o estágio de planeta puro. Então, só para a gente ficar com alguns pensamentos, para a gente encerrar, quanto mais o homem se adianta na vida presente, agora, hoje, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Ora, estou depurando meu perispírito, já estou começando a fazer o bem, estou fazendo já aquela limpeza geral no meu perispírito, mais leves serão minhas provas seguintes. E como nós falamos de Santos Dumont, ele mais tarde ele deu uma psicografia no livro 30 anos com Chico Xavier, e ele nos deixou este pensamento, que eu achei muito bonito. Não há voo mais divino, né, voo, porque ele está falando de voo por causa do avião, né, que ele construiu. Não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se realiza na própria consciência. O nosso mundo é a nossa consciência. Quando deliberamos converter-nos ao bem supremo, alcemos corações e pensamentos ao Cristo. E que Jesus nos abençoe.